Olá, querido aluno, tudo bem com você? Aqui, professora Claudinha. E hoje eu estou aqui para falar com você sobre estequiometria, mais precisamente a relação entre mols, ou seja, quando um dado é te fornecido nessa unidade, quantidade de matéria, e é lhe perguntado também alguma coisa nesta mesma unidade. Então, uma relação entre mol. Vale falar, né, de reações de cálculo estequiométrico, ou seja, que fazem relações quantitativas entre os participantes de uma reação química, né, entre reagentes e produtos. Essas unidades são as principais unidades que você vai ver aí nos exercícios de cálculo estequiométrico. Ou seja, quando algo lhe é perguntado sobre uma quantidade de um determinado reagente ou produto, por exemplo, em grama ou quilograma, que é a unidade de massa, podemos falar em litro ou ml, né, que é o volume, quantidade de matéria, mol, que é o caso da aula de hoje, e número de partículas, onde a gente usa a constante de Avogadro, né? 6 vezes 10 na 23. Então, para começar essa nossa relação entre mol, a gente começa falando sobre o coeficiente estequiométrico, certo? Então, dentro de uma reação química, o coeficiente estequiométrico vai dizer para a gente a quantidade, né, de mol que eu tenho presente nessa reação. E esse balanceamento vai me dizer a proporção, ou seja, balanceie uma reação química para que você siga a lei de Lavoisier. E se você fizer essa proporção, seguir essa proporção, você basicamente está seguindo a lei de Proust. Essa reação que está devidamente balanceada fala para a gente sobre o coeficiente estequiométrico. Esse coeficiente estequiométrico diz para a gente que 2 mol de ácido fosfórico reagem com 2 mol de hidróxido de magnésio, formando 1 mol de fosfato de magnésio mais 6 mol de água. E, segundo a lei de Proust, se eu por acaso dobrar um dos reagentes, eu preciso que vai ser basicamente dobrado todo o resto aqui. Então, eu preciso dobrar também a quantidade de reagente e, consequentemente, a dos meus produtos também vai ser dobrada. Isso é a lei de Proust sendo estabelecida aqui. Aqui coloco um exercício para começar, então, essas dicas importantes do cálculo estequiométrico. Lê a questão muito bem lida, né, para tirar todos os dados dali. Ele diz o seguinte: qual o número de mol de gás carbônico liberado na queima de 15 mol de etanol? Então, basicamente, olha, ele está fazendo uma relação entre mol, está perguntando em mol, dando uma informação em mol a respeito dessa reação. Primeira coisa que sempre você tem que fazer, escrever a equação e segunda, balancear essa equação, certo? Seguindo a regrinha do macho, a gente vai, né, começar pelo carbono, onde eu tenho 1 carbono nos produtos, 2 nos reagentes. Balanceando, então, a gente vai colocar um 2 aqui na frente, certo? Para que eu tenha a mesma quantidade. E assim, eu começo o meu balanceamento por tentativa. Se eu já sei que nos meus reagentes tenho 6 átomos de hidrogênio, qual número que multiplicado por 2 vai dar 6? Já balanceei aqui a água colocando um 3. Da mesma forma, conto todo mundo que eu já tenho balanceado aqui, ó, 4 átomos de oxigênio, mais 3, eu tenho um total de 7 átomos de oxigênio nos produtos. Venho para os meus reagentes, onde eu tenho que ter 7 também, mas aqui eu já tenho 1. Faltam 6. Coloco um 3 aqui na frente, estabeleci então o meu balanceamento. Feito isso, eu já posso falar sobre a quantidade de mol. Eu sei, isso é a minha receitinha de bolo. Eu sei que 1 mol de etanol reage com 3 de O2, formando 2 mol de CO2 e 3 de água. Agora, o interessante para a gente é destacar os envolvidos nesse exercício, porque eu tenho 4 moléculas, mas eu vou fazer uma regra de 3 apenas com 2. Então, a primeira coisa, eu vou olhar de quem que ele está me perguntando alguma coisa e de quem que ele está me fornecendo alguma informação numérica. Aqui, veja, ele pergunta qual o número de mol de gás carbônico. Ele fez uma pergunta sobre esse cara, então esse cara é envolvido, já destaque ele, certo? E também ele te deu uma informação. E essa informação foi em mol e foi do etanol. Então, estão aqui meus 2 envolvidos. Isso quer dizer que eu não vou utilizar os outros dois, as outras 2 moléculas que eu tenho aqui nesse exercício. Já tendo essa relação aqui, ó, entre mol, eu já posso, então, colocar os dados da questão, certo? Quem é o X da questão? O X da questão é o CO2, porque é dele que ele quer saber alguma coisa. E o 15 mol que ele me deu foi de etanol. Então, eu sei que 1 mol de etanol forma 2 de CO2. 15 de etanol vai formar quanto de CO2? Fazendo essa regrinha de 3 bonitinha, né? Monto aqui ela bonitinha, corto mol com mol e tenho
15 vezes 2, ou seja, um total de 30 mol. Esse é o resultadinho desse exercício, certo? Sempre sigam essas mesmas etapas. Aqui coloquei um outro exemplo mudando aí de quem ele pergunta e de quem ele te dá a informação, certo? Então o exercício é o mesmo, só que aqui ele fala o seguinte: qual o número de mol de etanol necessário para produzir 12 mol de gás carbônico? Então aqui ele quer saber a quantidade de reagente necessária para formar essa quantidade de produto. Vou balancear minha equação bonitinha, então ó, sempre equação escrita, equação balanceada, relação entre número de mol e agora sim eu destaco os envolvidos. De quem que ele está me perguntando alguma coisa? Do etanol, já destaco ele. De quem ele me forneceu alguma informação em dados numéricos? Gás carbônico, seleciono o gás carbônico. Não vou usar oxigênio nem água. E agora coloco os dados da questão. Nesse caso, o X da questão é o etanol e ele me deu dados numéricos aí, ó, de gás carbônico. Fazendo isso, eu já tenho minha regrinha de 3 prontinha. Faço 12 mol vezes 1 mol e divido isso por 2 mol. É onde eu chego, então, ó, corta mol com mol, num resultadinho de 6 mol de etanol. Ou seja, eu vou precisar de 6 mol de etanol para formar 12 de CO2. Ok, espero que você tenha entendido. Um grande beijo e até a próxima.